Bom, nessa aula aqui a gente vai aprender a criar um script para fazer brute force de subdomínios, né? Ou seja, para a gente identificar se um determinado domínio ele existe, para ver se um determinado subdomínio existe em um domínio. A gente já viu que nas aulas passadas a gente pode estar utilizando o host para fazer isso, né? Então, por exemplo, se eu testo aqui host globo.com, ele me fala que globo.com existe. Se eu testo aqui teste globo.com, ele me fala que também existe. Eu descobri isso quando eu estava gravando, fazendo alguns testes aqui. Ele tem esse domínio teste. Mas agora se eu testo, por exemplo, host teste 123, ele já me fala que not found, né? Ou seja, nxdomain aqui, ele fala que ele não conseguiu, que não existe teste globo.com. Então, utilizando isso e as técnicas de bash script que a gente viu nas aulas passadas, fica muito simples a gente fazer um script para fazer um brute force só com isso, né? A primeira coisa que a gente precisaria seria uma word list. A gente poderia criar nossa própria word list, passando admin, teste, painel, cpanel, nossa word list personalizada. Só que para subdomínio, em alguns casos, já existem muitas word lists por aí que são muito mais robustas, né, que a gente pode estar utilizando na internet. Então, se a gente der uma rápida pesquisa aqui de subdomain word list no Google, eu achei duas word lists aqui. Eu vou ficar com essa top 1 barra 20 mil, 200 mil aqui. Parece ser uma word list bem interessante. Eu achei ela aqui no GitHub aleatoriamente. Pode simplesmente clicar aqui em raw, que você vai ver ela. Você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V ou rodar simplesmente um wget para estar baixando ela. Então tá aqui a minha word list. Eu posso estar até renomeando ela para ficar mais simples, mas vou deixar assim mesmo. Então, utilizando aqui essa word list, a gente pode fazer já o nosso arquivo, né? Muito simples. Então vamos criar aqui o nosso arquivo bash, nano sb domain brute bf, né? Brute force domain.sh. Então a gente pode estar usando o cat, né? Como a gente já viu, e jogar isso para dentro de um for. Então for, eu vou pôr i mesmo, for i comando cat. Eu vou estar jogando o comando cat para dentro aqui desse encapsulamento que vai para dentro do i. Então, cada uma das letras, cada uma das linhas, na verdade, desse arquivo vai vir aqui para dentro. Eu posso validar isso dando um simples echo, né? Então, do echo e passar aqui o meu arquivo. E vou até concatenar aqui, por exemplo, globo.com, para a gente já validar. E vamos rodar o arquivo para ver se ele vai funcionar. Se eu executar ele aqui, bf domain, parece que funcionou bonitinho aqui, ó, gap.globo.com, papapá.globo.com, parece que funcionou bacana. Então agora já ficou molezinha, né? Seria simplesmente substituir o echo pelo host. Eu vou deixar de uma forma mais dinâmica. Ao invés de passar o domínio aqui direto, eu vou passar ele como se fosse um argumento. Então eu vou criar uma variável chamada domínio igual a 1. Ou seja, o primeiro argumento aqui, né, do cifrão, símbolo de dólar, cifrão 1. Aí vai ser o meu primeiro argumento. E aqui, ao invés de passar globo.com, eu vou passar domínio. Agora que eu escrevi domônio. Domínio. Vamos ver se vai funcionar aqui. Ó, já está funcionando. Ele... um M aqui, parece que ele deu uma bugada. Mas parece que já está funcionando. Na maioria que ele está dando... Tá funcionando, não. Não está funcionando, não. Vamos ver o que está acontecendo. Porque ele não está concatenando o domínio. Ah, porque eu não passei o domínio, né? Eu já estou muito lerdo. Passar o domínio. Agora sim, ó. Agora sim. É porque antes ele estava passando só o subdomínio, mas porque na hora de execução eu não passei o domínio. Eu poderia ainda fazer uma verificação no meu script, caso eu não passar um domínio, ele quebrar, ele parar. Eu já ensinei como que a gente faz isso. Mas aqui ele já está funcionando. Mail, globo.com, not found, papapá.
Eu poderia filtrar só para quando ele encontrasse, né? Aqui ele está falando alguns alias, aqui ele está falando o has address. Eu poderia filtrar isso daqui, eu poderia filtrar isso aqui com o grep -v com o nxdomain. Vamos lá. Simplesmente dar um grep aqui -v, né? Ou seja, tudo que tiver essa linha eu não quero ver, então ele vai me mostrar todo o resto. Aqui ele já vai me mostrar agora só o que ele encontra. Só que aqui ele também me mostra os alias, né? Como foi o caso daqui, ele me mostra os alias. Eu poderia ir filtrando isso aqui melhor para colocar tudo bonitinho, por exemplo, o endereço IP, depois do lado o domínio. A gente já viu como que a gente faz isso, né? Com o comando cut, a gente poderia estar utilizando o comando cut aqui. Só que eu vou mostrar também, que o script já está praticamente funcionando, né? Aqui agora vai de você melhorar ele para deixar ele mais bonitinho, bacana, com uma visualização melhor. A única coisa que eu vou mostrar aqui é um bug que eu tive, que vocês também podem ter, e eu vou mostrar aqui. Só que o bug que eu tive foi com esse outro arquivo aqui, ó. Esse aqui de cima, o subdomain.txt. Pode ser que você tenha também esse bug com a sua word list. Eu vou mostrar aqui, eu vou baixar essa word list. Deixa eu dar o wget aqui. Então agora eu estou com a word list subdomain.txt. Qual que é o bug? Qual que é o bug? Ao invés de utilizar agora essa word list, eu vou utilizar essa word list aqui. E para vocês entenderem melhor qual que é o bug, caso vocês não estejam tendo, eu ao invés de rodar o host, eu vou rodar o echo. Como a gente já viu com a nossa outra word list, nossa, agora você achar isso aqui. Não vou conseguir ver. Ele deveria printar o subdomínio .globo.com, né, que é o que eu estou testando aqui no caso. Mas vamos ver o que acontece aqui. Repara que ele começa a me printar dessa forma aqui, ó. Por que isso acontece? Isso acontece justamente por causa da forma como o arquivo ele está dividido. Justamente da forma que ele está dividido. A gente, a olho nu, assim, a gente não consegue ver. Só que é como se ele estivesse quebrando a quebra de linha aqui, sem ser com o /n. Como que a gente pode resolver esse problema? A gente pode estar passando, deixa eu dar aqui. A gente pode estar utilizando o parâmetro -e aqui no cat. Né? Vamos ver o que acontece agora. Que ele agora vai mostrar agora os caracteres especiais. Se eu der um cat não, né? Se eu rodar ele agora, ele já vai, ele funciona. Só que agora, aí ele me mostra os caracteres especiais, tudo bonitinho. E a gente vê, ó, olha o que tem aqui. Tem esse caracterzinho aqui, o M, esse outro caracterzinho aqui. Isso aqui é o caractere que existe dentro do arquivo. E a gente pode remover ele aqui também para a gente ter o que de fato a gente quer, né? Como a gente sabe que todas as linhas nós temos esse primeiro caractere aqui, a gente tem nossa palavra que está dentro da word list, esse caractere, esses 3 caracteres na verdade. Né? Só que todos começam com esse chapéuzinho aqui. Então a gente pode copiar ele e utilizar novamente. A gente pode utilizar o cut aqui. A gente também poderia utilizar o seed, só que como eu não ensinei como que utiliza o seed, eu vou mostrar utilizando o cut mesmo. Então eu vou criar uma outra variável aqui, domínio. Domínio vai ser igual, aqui eu vou dar um outro comando, echo i. Domínio não, né? Sub. Tudo que eu estou fazendo, eu estou jogando o valor do i, utilizando o echo, para dentro aqui de subdomínio. Se eu rodar aqui, ó, vai ser a mesma coisa por enquanto. Olha lá, a mesma coisa. Só que como eu estou usando o echo, eu posso agora concatenar um outro comando que é o cut, né? Eu poderia pôr o cut, -d, o caractere que eu quero substituir, e a coluna, né? Então, por exemplo, se eu falar que eu quero coluna 2, eu vou pegar só o resto aqui. Se eu falar que eu quero coluna 1, eu vou pegar só a palavra. Então, agora seria só concatenar aqui, ó. Seria só concatenar aqui, que agora o nosso script já estaria funcionando.
bonitinho. Aí ao invés de colocar o echo, né, você utilizaria o comando host. Lembrando que aqui eu fiz com o cut, mas não tem só essa forma de fazer, né? Para esse caso aqui, você também poderia utilizar o seed. Não existe forma correta de se fazer algo. Existe a forma que funciona. Existem formas mais rápidas, formas mais complexas, baseadas no conhecimento que você tem. Então essa daqui é uma forma que funciona para esse caso aqui. Então é assim que a gente faz um script para fazer brute force em subdomínios, utilizando o bash script, bem simples. Agora vai de você modificar o seu script e melhorar ele.